Boa noite, pessoal. Com muita alegria que a gente inicia mais uma transmissão ao vivo aqui pela página do Centro Espírita Joana d'Arc no Facebook. Agradecendo a presença dos amigos queridos que estão conosco para a atividade da nossa noite de hoje. Amigos de Americana, lá de São Paulo, de Mirassol do Oeste, aqui de Mato Grosso, pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, de Cuiabá, de Ipanema, Santa Catarina, amigos de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, enfim, deixem aqui nos comentários as cidades de onde vocês estão nos assistindo para que nós estejamos, enfim, conectados nessa atividade, nesse momento de reflexão oferecido pela nossa Casa Espírita. Nós estamos no nosso horário, então nós vamos dar início à atividade, como é de costume, com a leitura de uma mensagem. Hoje nós leremos um convite ou uma orientação do Espírito Joana de Ângeles, presente na obra Filho de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, como eu disse, psicografado pelo médium Divaldo Franco. A mensagem fala sobre o entusiasmo em ti. Diz o seguinte: o entusiasmo é fundamental à vida, é como o sol que a tudo fecunda. Sem ele, descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula ao esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a renovação, para a evolução, melhor dizendo. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, da felicidade, da alegria. O comportamento correto será sempre o do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-as nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável que alguém em triunfo, após testemunhos rudes, iluminando outras vidas com o sol do seu contentamento. Sê tu um desses mensageiros da felicidade em razão do teu entusiasmo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, com muita gratidão nos encontramos aqui novamente, na sintonia do teu coração, Mestre, sentindo saudade das nossas atividades presenciais, dos nossos encontros físicos no espaço do Centro Espírita, mas fazendo o nosso esforço para nos mantermos na sintonia da espiritualidade amiga, para que onde quer que nós estejamos, sintamos, Mestre, a tua presença conosco. Inspire-nos na atividade da noite de hoje, para que nos sintamos fortalecidos, amparados, e para que consigamos bem compreender o convite da nossa reflexão, da palestra de hoje, para que nos tornemos pessoas mais conscientes e mais disponíveis para a construção de um mundo melhor, onde quer que estejamos. Inspire, Mestre, o nosso palestrante, para que suas palavras sejam revestidas da amorosidade necessária, para que o esclarecimento seja benfazejo e para que nós consigamos colocar em prática os convites dos quais este amigo será instrumento. Inspire-nos, Mestre, auxiliando-nos na noite de hoje, ao longo dessa semana que se inicia, ao longo desse período de tantas saudades e de tantos desafios, permanecendo conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Então, meus amigos, é com muita alegria que mais uma vez a gente se encontra aqui pelo espaço virtual do nosso Centro Espírita Joana d'Arc para uma atividade de exposição doutrinária. Mais amigos chegando de Teodoro Sampaio, São Paulo, São Lourenço, Minas Gerais, amigos queridos como a nossa Cleuzinha que está acompanhando lá de São Paulo as atividades, enfim, que sejamos acolhidos energeticamente pela equipe de trabalho da nossa instituição espírita. Eu recordo que nós permanecemos com as atividades suspensas por ocasião da pandemia do novo coronavírus, das atividades presenciais, melhor dizendo, porque virtualmente nós seguimos nos encontrando todos os domingos, das 4 às 5:30 da tarde, no horário aqui de Cuiabá, e às 18 horas temos a nossa exposição. O mesmo também acontece às segundas, das 6 às 7:15 da tarde permanece a atividade de estudo, e às 7:30 também a exposição doutrinária. Então, se você quiser ter mais informações sobre como acompanhar essa programação, é só deixar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem para a nossa página aqui no Facebook, onde essa atividade está sendo transmitida ao vivo, que nós passaremos mais informações. Para programação completa e para outras divulgações, vocês podem acompanhar aqui no Facebook, o nosso Centro Espírita, e também no Instagram, instagram.com/Joana d'Arc MT. Ou só digitar lá no Instagram, no espaço de busca, Joana d'Arc MT, vocês poderão acompanhar a atividade. A nossa palestra de hoje tem como tema mediunidade no cotidiano, e eu informo que todos poderão mandar as suas dúvidas, as suas perguntas sobre essa temática, que logo no final da exposição nós teremos um espaço de bate-papo. Então eu peço que ao longo da exposição vocês vão anotando ou mandando já aqui nos comentários, ou mesmo algumas dúvidas que vocês já estejam trazendo, que você já esteja trazendo da sua vida cotidiana, deixa aqui nos comentários que no final a gente deve ter um breve espaço para falar sobre eles também. Quem conduz a nossa palestra de hoje é o amigo Jacobson Santana, que é o atual coordenador nacional da área de mediunidade do nosso Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Jacobson, seja muito bem-vindo. Passo agora a palavra a você, agradecendo em nome da nossa Casa Espírita, da nossa presidente Eni e, enfim, de toda a nossa equipe de trabalho. Muito obrigado, amigo. Está com você a palavra. Muito obrigado, Tiago. Quero agradecer imensamente o Centro Espírita Joana d'Arc, de Mato Grosso, pelo simpático convite que nos fez para estudarmos esse tema tão interessante que é a mediunidade no cotidiano. Para nós compreendermos o alcance dessa temática, é necessário nós definirmos mediunidade. Porque normalmente temos uma visão um pouco reduzida do que Kardec quis dizer ao definir no livro dos médiuns, que médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Kardec já havia analisado a questão da influência dos espíritos sobre a mente das pessoas, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele perguntou se eles, os espíritos, eram capazes de influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E os espíritos respondem a Kardec que sim, eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. O comum, o natural, são eles nos dirigirem. Kardec, na pergunta, inclui a palavra influência. Os espíritos influenciam. E quando ele vai definir no livro dos médiuns, no capítulo intitulado dos médiuns, o que é mediunidade, o que é médium, ele diz que médium é todo aquele que sente a influência. Kardec era um pesquisador muito cuidadoso. Ele havia estabelecido uma metodologia baseada no método positivismo de René Descartes, e, portanto, ele não utilizava palavras aleatórias. As palavras de Kardec eram muito bem pensadas, porque ele analisava a parte em relação ao todo do conjunto da obra, e também os possíveis conflitos ou inconsistências que qualquer um dos seus escritos pudessem ter. E ele escreveu de tal modo, segundo ele mesmo em obras póstumas, que no futuro, quando nós fôssemos, ou as pessoas do futuro fossem interpretar o Espiritismo, a obra da codificação, quando se dissesse que 2 mais 2 são 4, a expressão de Kardec,
a pessoa não encontraria um outro resultado, senão 2 mais 2 são 4. Ou seja, ele trabalhou de tal forma que não pudesse existir conflitos internos dentro da obra da codificação. Nós estamos destacando esse ponto porque a palavra influência é utilizada na questão 459 de O Livro dos Espíritos para dizer que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos e o comum são eles nos dirigirem. E quando chegamos no Livro dos Médiuns, ao nos depararmos com a definição, ele usa a mesma palavra. Médio é todo aquele que sente a influência dos espíritos, independente do grau, num grau qualquer. Se você pegar o francês, não é, do original, você vai ver que a tradução em português, influência, ela tem uma raiz latina que a única palavra do francês que poderia sair para o português em tradução seria influência. Então, mediunidade é influência. Porque aí nós poderíamos perguntar, na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos dizem que eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, e o comum ou de ordinário são eles nos dirigirem, nós podemos perguntar por quê. Por que um espírito consegue me influenciar? E a resposta é exatamente porque nós somos médiuns. Porque nós temos uma mente mediúnica por natureza. Isso decorre da capacidade psíquica humana, ou seja, nós somos naturalmente capazes de conectarmos-nos com outras mentes, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Médium é meio, é intermediário. Então, todas as vezes que eu sou intermediário do pensamento de outra pessoa, eu sou médium, seja essa pessoa encarnada ou desencarnada. Os desencarnados têm a vantagem sobre nós, porque são invisíveis, e porque os pensamentos deles se misturam aos nossos, e como nós somos incapazes, na maioria de nós, de identificarmos que os pensamentos são sugeridos, nós os acolhemos e reproduzimos e cumprimos as ordens psíquicas que recebemos sem questionar, acreditando que tudo que nos vem à mente é nosso, mas não é. Nós vivemos no universo, no oceano de pensamentos. Nós nos alimentamos de pensamentos. Nós pensamos não somente com a nossa mente. Então, quando Kardec reflete que os espíritos o influenciam mais do que nós imaginamos, isso decorre da faculdade mediúnica natural no ser humano, que o Espírito Emmanuel chama de sentido ao lado dos demais sentidos que nós temos. Então, realmente é um sentido a mais, o sentido mediúnico, mas é um sentido ainda velado na maioria das pessoas. É um sentido ainda a ser descoberto. No entanto, embora isso é um sentido embrionário em muitas pessoas, em outras está mais desenvolvida, não deixa de trazer repercussão no seu dia a dia, no cotidiano das pessoas. Por quê? Porque nós agimos de acordo com os pensamentos que nos vêm à mente. Então, a capacidade psíquica mediúnica, ela se manifesta no ser humano todos os dias, todos os instantes. Algumas pessoas, a menor parte da população, é dotada de uma capacidade psíquica em que a mediunidade se torna ostensiva. Então, ela pode ver os espíritos, ouvir os espíritos, entrar em transe psicofônico ou psicográfico. Mas é o mesmo sentido das demais pessoas. Ocorre que elas foram preparadas no mundo espiritual para desempenharem essa tarefa de mediunidade mais ostensiva, que normalmente nós encontramos nos centros espíritas. Mas não somente nos centros espíritas. Nós temos médiuns ostensivos em todas as religiões. E mesmo fora das religiões.
Existem pessoas que são médiuns ostensivas, que veem espíritos, entram em transe e não são espíritas e não têm nenhuma religião e às vezes até cobram para viver a partir dessa faculdade psíquica, sem nenhum compromisso com aspectos morais que o espiritismo, por exemplo, traz. Ora, por que isso é possível? Porque ele é uma capacidade psíquica, não é? Que é neutra, independe de eu querer ou não querer. Eu tenho uma capacidade mediúnica. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra na compreensão do tema da mediunidade, inclusive no próprio movimento espírita. A grande maioria das pessoas que frequentam centros espíritas, e vou dizer mais, dos que trabalham em centro espírita, a maioria não se vê médium. Ela não percebe, por exemplo, que quando está no atendimento fraterno, que é uma das atividades da casa espírita, ela está reproduzindo o pensamento de entidades, que poderá ser elevada ou não elevada de acordo com o teor da sua capacidade mental, do seu comportamento moral. Presume-se, naturalmente, que, estando amparada no centro espírita, ela esteja sendo médium de espíritos elevados. O orador espírita, que busca renovar o pensamento de uma plateia inteira, ele está sendo médium. A mediunidade se manifesta em todos os ambientes, sejam elevados ou não, porque ela é uma faculdade. O espírito André Luiz narra um caso muito interessante numa de suas obras, quando eles entram num bar repleto de pessoas que estavam utilizando bebida alcoólica. Tinha mais que o dobro de desencarnados, porque eles buscavam aquele lugar. Porque nós vamos, pelo pensamento, para os lugares, pelos nossos pensamentos e desejos, para os lugares de nosso interesse. E lá vamos encontrar encarnados e desencarnados. E André Luiz, então, no estudo da mediunidade, caminhando ali pela análise da manifestação mediúnica nas mais variadas situações da vida, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai encontrar numa das mesas lá no fundo, e o mentor o leva até lá para ele ver o uso da mediunidade num ambiente como aquele. Era um jornalista que estava preparando uma matéria de jornal para os dias seguintes. Naquela matéria, ele levantava tamanhas calúnias contra uma jovem que ela, quando lesse a matéria, a repercussão que aquilo teria nos jornais à época, ela sofreria grande abalo emocional, o que causaria nela não só enfermidade física quanto psíquica, mas principalmente ela se abriria a processos obsessivos. Então era uma trama. E então ele escrevia falando calúnias, mentiras contra aquela jovem. E o mentor que estava ali orientando André Luiz naquele estudo da mediunidade fora dos ambientes religiosos, ele mostra que naquele instante tinha um espírito obsessor orientando o repórter invigilante a escrever. Aquele rapaz, o repórter, era um psicógrafo sem saber. Ele estava psicografando dentro do bar, achando, a olhos abertos, escrevendo ali, acreditando que estava, não é, fazendo uma matéria jornalística, sabendo que é mentirosa, mas tudo proveniente da sua mente, engano dele. Ele estava sendo médium. E aquele obsessor que o orientava, não somente era o obsessor dele, mas era o obsessor que pretendia destruir a vida daquela jovem, quiçá ela pudesse até chegar a um suicídio, tal o clamor social que aquela matéria iria causar. André Luiz fica impressionado, mas mediunidade, psicografia dentro de um ambiente como esse? Sim, porque nós nos conectamos com as mentes
que nós desejamos em qualquer lugar. A mediunidade sublimada, ela existe nos ambientes religiosos sérios. E não basta, por exemplo, você colocar na porta da instituição casa espírita, se ali não for um ambiente em que se busca alta espiritualidade, ali terá mediunidade, mas não terá a mediunidade elevada. Saindo daquele bar, o André Luiz vê uma ambulância, passando rapidamente ali dentro da ambulância um médico. Do lado do médico, um espírito iluminado. E o mentor aponta, veja, ali outra manifestação mediúnica. O médico, naturalmente preocupado com a saúde do paciente, numa atitude amorosa, embora profissional, tinha do seu lado uma elevada entidade que o auxiliava em todo o atendimento médico que fazia. Naquele caso, o médico era sempre inspirado, que é uma manifestação mediúnica. Então, nós somos seres mediúnicos que estamos agindo e reagindo junto com os espíritos. A maioria das nossas ações com o mundo espiritual nem sempre é muito saudável. Nós somos coabitantes, condôminos de um planeta em que habitam encarnados e desencarnados. E veja que processos obsessivos é realidade de planetas inferiores como o nosso. Nós temos espíritos conviventes. Quem convive comigo é a questão. Basta eu observar minhas tendências, meus anseios, meus desejos, o que eu gosto de fazer, que eu vou ver quem convive comigo. Então, a mediunidade, ela está no dia a dia das pessoas. O problema é que a gente não percebe. Mas, percebendo ou não, nós temos possibilidade de controlar essas situações, desde que nós busquemos o controle psíquico. Porque o espírito, embora ele me influencie, eu aceito a influência se eu quiser. Se ela for boa, eu devo acolher. Se ela for negativa, eu devo refutar. Então, é uma opção. A faixa psíquica, porque nós vivemos em faixas psíquicas, que o espírito revela a Allan Kardec, quando diz que, na questão 459, que o comum são eles nos dirigirem, isso é muito sério. Quem está me dirigindo? Eu preciso fazer essa pergunta diuturnamente. Nós precisamos sair da ilusão de que não somos médiuns. Nós precisamos sair da ilusão de que não existe espírito, ou de que espírito é uma mera criação imaginária. Nós vivemos num oceano de pensamentos, e esses pensamentos, eles caminham pelo oceano, por essa água, que é o fluido cósmico universal. Então, o que eu imagino, falando da imaginação, que pela visão humana, material, é algo que não é concreto. Imaginação é algo que me vem à mente, é algo fugaz, que vem e que vai. Aparentemente, as nossas imaginações não têm repercussão, mas tem. Porque toda imaginação nossa cria vida em torno de nós. E conforme o grau de atenção que nós possamos dar a essa imaginação, ou ficar imaginando, isso vai criando uma vitalidade tão grande em torno de nós que pode se corporificar. Então, essa ideia de que a imaginação é uma névoa, é uma criação vaga e incerta, é um engano, porque é uma fonte de vitalidade, de energia e de movimento. Nós precisamos compreender que estamos nesse espaço de criações psíquicas, e essas criações, elas têm vitalidade, e elas atraem espíritos que vão se alimentar dessa energia,
ou da vitalidade que eu empreender nessa minha criação mental. Porque a gente pensa que a criação mental fica só dentro da nossa cabeça, não é? Ela se expande para fora da nossa mente, ela se torna visível. Ela pode ser, inclusive, alimento para outras almas, porque Emmanuel, no livro Roteiro, diz que nós nos alimentamos de pensamentos. Pensamento é substância, é coisa mensurável. Segundo Chico Xavier, é o grande tema de estudo no mundo espiritual, o peso dos nossos pensamentos. Então, pensamento pode se tornar alimento. Literalmente, no sentido de levar vitalidade para uma pessoa ou levar enfermidade. Espíritos obsessores se alimentam de imagens mentais. Foi o que André Luiz chamou de vampirismo, quando estuda o tema no livro Missionários da Luz. Ou seja, a gente cria uma imagem. Essa imagem criada por nós, ela é energética, ela é composta de certa parte de nosso fluido vital, porque a gente precisa liberar energia. Essa energia sai de onde? Do nosso fluido vital, e as imagens se corporificam, e nós nos alimentamos, e os espíritos se alimentam desses pensamentos. E os encarnados também. Se eu penso bem e emito bem para uma pessoa, eu estou sendo médium de forças superiores e transmitindo alimentos mentais positivos, o bom pensamento, a prece, a meditação. Mas se eu penso mal, o ódio, eu também emito raios negativos. Só que nós temos que pensar o seguinte: para eu pensar o bem, eu preciso primeiro me iluminar. Para que o bem se exteriorize de mim, ele precisa se tornar o meu corpo espiritual, a minha alma, uma usina produtora de energia positiva. Se eu penso mal, eu me torno uma usina produtora de energia negativa. E o primeiro que vai sofrer a influência do bom, do bem ou do mal criado dentro do próprio indivíduo é o próprio indivíduo. Então a gente adoece para odiar as pessoas primeiro. Primeiro, para que eu possa irradiar o ódio de mim, eu preciso me tornar enfermo espiritual. E a minha enfermidade é que é transmitida. Se o outro é saudável e ele ora, aquela energia volta para mim e eu fico ainda mais complicado psíquica e fisicamente. Então a mediunidade está participando do nosso dia a dia. Certa vez um casal nos narrou um episódio muito interessante a propósito da questão da mediunidade e da influência dos espíritos dentro de casa. O casal não é espírita, então eles nos buscaram para entender o que tinha acontecido. Um problema já passado, mas eles ficaram com a curiosidade. E o caso foi mais ou menos assim: eles compraram um apartamento novo, casados há pouco tempo, tinha uma criança de 6 para 7 meses, mais ou menos, e ao adquirirem um apartamento novo, o mobiliaram, para ali se mudaram. Esse apartamento nunca tinha sido habitado. Num bairro tranquilo, de uma capital, um edifício, não é, de vários apartamentos. Então, logo que se mudaram, no primeiro mês, assim que se estabilizaram ali, a senhora, não é, que nos narrou o fato, disse que levou um susto muito grande, porque ela viu ao lado do berço da criança, do filho, um espírito, uma entidade vestida de negro e um chapéu escuro que lhe causou um pavor. Ela ficou tão assustada que ela ficou inerte. Aquela aparição ameaçadora ficou alguns instantes na sua frente e desapareceu. A partir daí, ela começou a ver aquele espírito dentro de casa o tempo inteiro. Ela narrava para o marido, pedia para que mudassem dali. O marido não acreditava. Ele disse que não via nada, ele não acreditava naquilo. A religião deles não permitia que eles acreditassem em assombrações. A própria mulher, né, a esposa, disse que ela também não tinha aquela crença. No entanto, ela passou a ver continuamente a criança chorando muito, ficou muito intranquila. Ela percebia que era a influência que estava tendo dentro de casa. E ela começou a rezar. Ela começou a rezar.
Curiosamente, quanto mais ela rezava, ela usava essa expressão, mais a aparição ficava visível para ela. Dava a impressão de que as rezas estavam piorando aquele quadro. E o esposo continuou não acreditando e não aceitou a mudança do apartamento, não imaginava que aquilo fosse real. No entanto, ele começou a ter uma mudança de personalidade, segundo ela, muito significativa. Ele sempre foi uma pessoa dócil, calma, conciliadora, passou a ficar uma pessoa nervosa, intranquila, reclamava de tudo, insatisfeita. Ela chegou a pensar que era algum problema no próprio casamento, inicialmente. Durante esse tempo de mudança de personalidade, ela achou que poderia ser alguma questão relacionada à convivência conjugal. Essa situação, ela se delongou por 1 ano. E ela já estava desistindo, sabendo que aquilo estava perturbando a família, até que no final desse tempo eles conseguiram mudar de apartamento. Mudando de apartamento, para a surpresa dela, ela nunca mais viu a entidade. A criança se tranquilizou e o marido foi aos poucos voltando ao estado normal, ao estado de antes. Então eles nos encontraram, isso já tinha passado 1 ano a mais, talvez, do evento em si, da primeira vez, uns 2 anos. Ela queria saber se o espiritismo poderia dar uma explicação. Então nós dissemos a ela, a senhora é médium ostensiva. Ah, mas eu não sou espírita, mas eu não disse que a senhora deva ser espírita para ser médium. E fiz essa explicação que nós fizemos ao início da nossa preleção, de que a mediunidade é uma faculdade humana, psíquica, que independe de querer, independe de eu querer enxergar, ouvir, sentir. Isso é da natureza humana. É um sentido novo a ser descoberto. E no caso dela, não é? Especificamente, ela é uma médium muito sensível. Ela me perguntou por que quanto mais eu rezava, mais eu via o espírito. Porque quanto mais você rezava, você pensava no problema. Você pensava era no espírito, não era? Era, pois é. Então você estabelecia uma sintonia. Por isso você via o espírito. Mas como eu poderia fazer para não ver o espírito? Você precisaria orar a Jesus, aos bons espíritos e se desligar daquela entidade. Não prestar atenção, manter as orações. Ela me fez uma pergunta interessante. Por que fui eu que vi e não meu marido? Porque você é mais sensível. Normalmente as mulheres são mais sensíveis mesmo que os homens. Dada a natureza feminina, elas são médiums mais eficazes do que os homens. Agora é interessante, disse a ela, a mediunidade é uma poderosa ferramenta para exatamente situações como essa, porque ela me fez a seguinte indagação. Foram várias perguntas para analisar o fato. Ela disse algo curioso, ela falou assim, então não seria melhor se eu não fosse médium, porque aí eu não veria o espírito? E aí é uma explicação que Allan Kardec dá no livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando ele estuda as obsessões. E nós dissemos a ela como Kardec nos orienta. Na verdade, a mediunidade nela, surgida nela espontaneamente, foi fator de proteção. A mediunidade, ela não causa a obsessão. A mediunidade, ela não te causa um prejuízo. Muito pelo contrário, a mediunidade é uma vantagem. Porque a mediunidade revela o inimigo. Como ela passou a ver o espírito, o que ela fez? Uma senhora moralizada como ela, equilibrada, com muita fé, se apegou às orações. Embora as orações dela causassem sintonia, mas ela tinha um outro efeito, que era um efeito sobre a entidade, e também começou a estabelecer um ciclo de proteção, porque as preces dela acabaram sendo atendidas, elas mudaram. A família pôde se mudar de apartamento. Ou seja, ela não tinha
que ficar passando por aquela situação de provação, expiação permanentemente. Então, a mediunidade surgida nela foi uma vantagem. As pessoas às vezes dizem o contrário. É preferível não ser médio. Kardec ensina, não, é preferível ser médio. Porque na condição de médio, você vê o inimigo face a face. Pior é você não saber que alguém está te perseguindo e você ficar na ilusão de que não tem perseguição e sofrer o problema por muito tempo. Que foi o que aconteceu com seu marido. Por que o seu marido foi mudando de personalidade? Porque o espírito estava influenciando ele. Como ele, embora uma pessoa boa, mas inexperiente com questões do pensamento, acolhendo tudo, com uma fragilidade moral maior, ele foi absorvendo e foi se transformando, porque ele poderia ter resistido. Poderia. O espírito estaria influenciando, mas induzindo a ficar mais nervoso, o que ele deveria fazer? Ficar calmo. Porque se algo me irrita, o que eu devo fazer? Alimentar a irritabilidade ou buscar a calma? Buscar a calma. Ele poderia orar mesmo não acreditando. Ele poderia se controlar para não ficar reclamando muito das coisas, não ficar agitado. Então veja que ele apresentou uma fragilidade moral maior do que a sua. Eu estava conversando com os dois. E a criança, por que chorava? Porque a criança, ela é médium naturalmente. Veja que, inclusive, a criança, ela é suscetível às emoções e vibrações de todas as pessoas que estão dentro da casa. Nós podemos dizer que as crianças são médiums dos pais, porque os pais induzem os filhos a fazer as coisas. Isso é mediunidade. E as crianças fazem, porque acreditam nos pais. Isso não é metafórico, é real. Inclusive, no caso da criança, o espírito estava influenciando e levando a uma alteração. E aí veio a pergunta final, a pergunta capital que ela nos fez. Por que quando a gente mudou, tudo se normalizou? Por que eu nunca mais vi o espírito? E aí que vem a questão mais interessante. Porque muito provavelmente o espírito estava ligado ao lugar e não à família. Não era um obsessor da família, era um espírito que estava ligado ao lugar. Ela me perguntou, mas espíritos ficam presos a lugares? A gente, quando morre, disse eu a ela, nós continuamos sendo quem nós somos. O que prova que esse espírito estava ligado ao lugar e não à família? Porque quando a família mudou, tudo se normalizou. Se o espírito estivesse ligado à família, para onde a família fosse, ela iria continuar sofrendo. Mesmo que ela não visse mais a entidade, o marido ia continuar sofrendo a influência. E se o marido, talvez, se eles não tivessem mudado de casa, era muito provável que aquela personalidade ficasse tão cristalizada na mente do marido, que ele poderia ter um problema de personalidade permanente. Porque as ideias vão repetindo de tal modo que, segundo os neuroanatomistas, nós vamos criando circuitos neuronais específicos que a nossa ideia vai batendo e voltando, de repente a gente não consegue mudar aquele pensamento mais e permanece naquele estado de desequilíbrio, de ideia fixa. Então nós podemos dizer que as orações foram atendidas, embora o ideal, quando se ora, não é pensar no problema, mas é pensar em Deus, nos bons espíritos, fazer uma conexão elevada, e os bons espíritos atuarão sobre as entidades perturbadas. Porque nós mesmos não temos condições de afastar ou de nos antepor aos espíritos inferiores, porque nós somos inferiores também, a maioria de nós. Segundo Allan Kardec, a única forma que nós temos de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Então nós precisamos atrair bons espíritos. E atraímos bons espíritos pelo comportamento, pela oração, pelo bom pensamento, pelo estudo elevado, pela transformação moral. Aí eu atraio os bons espíritos. E basta a presença dos bons espíritos para que os maus espíritos se afastem. Então ela, aquela senhora que nos narrou o episódio, nas suas orações e na sua conduta, ela criou um ambiente de proteção
e eles mereceram mudar daquele lugar. A pergunta é, poderiam ficar lá e com aquelas orações ir modificando a índole daquele espírito? Sim, poderia. Se as orações fossem devidamente dirigidas, eles tivessem compromissos, eles poderiam transformar aquela entidade. Mas a entidade, ela estava ligada ao lugar. É o que se chama de casas assombradas. No caso, foi um apartamento assombrado, né? Podemos dizer assim. Porque, na verdade, o espírito não quis sair, o espírito volta para os lugares de predileção, para onde nós tivemos traumas, onde a pessoa suicidou, ou cometeu crime, ou cometeu grandes violências. Elas ficam no lugar. Pessoas que têm valores, que guardam os seus bens, voltam para ficar junto do depósito dos bens que teve. A pessoa fica ligada aos objetos. Se aquele objeto é de interesse para a pessoa, ela fica ligada ao objeto. E se a pessoa comprar aquele objeto, o espírito vai junto. Qual pessoa poderia comprar um objeto que tivesse um espírito junto? A pessoa que estiver ligada ao espírito. Então, os espíritos podem ficar ligados ao dono. É muito provável que aquele espírito não tivesse nem visto que teria sido edificado um prédio naquele local. Pode ter acontecido alguma situação. Nós até perguntamos para o casal se eles não sabiam o que tinha lá antes, que tipo de casa que era, onde edificou o prédio novo. Mas muito provavelmente o espírito estaria ali, não é? Em função de um trauma que ele deve ter sofrido ou alguma coisa que o prendeu a atenção. Embora nós estejamos num apartamento, né, um sobre o outro, o espírito pode transitar entre um apartamento e um outro. Como é que ele não transitaria? Desde que a gente faça prece e proteger com as orações a nossa unidade residencial. E claro que essa prece haverá de beneficiar todo o edifício. E evitar que espíritos como esse podem perturbar. Então veja que o episódio narrado mostra um fenômeno mediúnico que não é raro, é muito comum, porque existe espírito em todo lugar. Não é? Aquilo que chama de casa assombrada, na verdade, é uma metáfora, porque em todo lugar tem espírito. Não tem um lugar que não tem espírito. A questão é o tipo de espírito que existe ali. Se for um ambiente de violência, de intranquilidade, de desordem, eu vou ter espíritos perturbados. E é a minha faculdade mediúnica que permite esse contato. Eu mencionei o caso de um objeto, mas o André Luiz narra também no mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade. Quem quiser pode aprofundar o estudo nessa obra. Quando eles visitam, ele e o seu mentor visitam um museu, porque o livro todo é um curso que André Luiz faz no mundo espiritual sobre mediunidade. Na verdade, o livro Nos Domínios da Mediunidade é o próprio livro dos médiuns interpretado por André Luiz com casos e narrativas e dissertações que explicam o próprio livro dos médiuns. Então ele faz uma visita, ou revisita toda a obra Livro dos Médiuns. E ali tem vários casos. Ele vai no museu e tem ali, não é, um objeto, uma penteadeira. Penteadeira é um móvel muito antigo, né, em que as moças se sentavam como se fosse uma mesa e diante dela um espelho. E ali elas colocavam, né, os seus objetos de maquiagem, as suas joias. Tinha uma penteadeira muito bonita e raríssima no museu. Então André Luiz ficou ali, chegou do museu, observou, e uma senhora aproximou-se da penteadeira, uma senhora encarnada, dentro do museu, visitando peças de museu. Ela sentiu um mal-estar, ela sentiu um arrepio, e falou para as duas pessoas que estavam acompanhando, vamos sair daqui, esse ambiente aqui está muito ruim. Isso André Luiz assistindo, ela reclamando ali, estava diante da penteadeira, foi observar, porque era uma penteadeira raríssima, não é? Muito elegante, de séculos passados, então um objeto muito bonito, raro, né, como disse. Então, na visita, mas na hora que ela aproximou, ela sentiu o mal-estar do objeto. E aí o mentor explicou para André Luiz questionou. Nesse caso, é mediunidade?
o mentor explicou a André Luiz, a mediunidade. O que aconteceu naquele momento? Sentado naquela penteadeira tinha uma moça, um espírito. Ele já estava ali há quase 200 anos sentado naquela penteadeira. Quando aquela visitante se aproximou da penteadeira, ela sentiu as irradiações do espírito. Ela não percebeu o espírito, ela não viu. Ela sentiu a vibração e arrepiou. Muita gente fala assim, mas quando eu arrepio, pode ser um espírito? Pode, muitas vezes é. O arrepio, porque os nossos poros são antenas e a gente capta a irradiação dos espíritos pelos poros. Então ela sentiu e saiu de perto. Aí o André Luiz ficou muito penalizado com aquela moça que estava ali desencarnada. Aí o mentor foi explicar por que ela estava sentada naquela penteadeira. Porque ela havia sido abandonada pelo noivo. Aquela penteadeira existiu, ou ela originalmente era da Europa. E o rapaz prometeu-a em casamento, mas viajou para a América e abandonou. E ela ficou tão desolada que desencarnou naquele estado depressivo e ficou presa à penteadeira. E aí há uma pergunta muito interessante de André Luiz para o mentor. Será possível? Ela vai ficar aqui indefinidamente? O mentor disse que não. Mas se alguém comprar, foi o que eu acabei de dizer agora há pouco, comprar essa penteadeira, ela vai junto? Vai, porque ela está ligada à penteadeira. E aí que eu achei a pergunta interessante. Mas quem é que se interessaria por comprar uma penteadeira dessa? E o mentor responde, no futuro, chegará um momento em que quem vai se interessar em comprar esta penteadeira será o noivo que abandonou essa pobre mulher no passado. Ele vai ficar tão embevecido com esse objeto que ele vai comprar e vai levá-la para dentro de casa. Olha que coisa impressionante. Chegará um dia que um rapaz vai se postar diante daquela penteadeira e ao invés de arrepio e mal-estar, vai sentir um amor pelo objeto, vai comprar o objeto e vai levar o espírito para dentro de casa. Mas isso significará o quê? Bondade divina para o reencontro dos dois e a reparação. Amanhã, essa noiva abandonada poderá ser uma futura esposa, poderá ser uma filha, poderá ser um neto. Porque tudo que a gente faz para as outras pessoas, chega um momento que a gente precisa reparar. A gente precisa corrigir. Então, esses eventos não são aleatórios, diferente do caso dessa família que eu mencionei, que o espírito ficou no lugar, né? Ele não seguiu com a família, ele estava ligado ao ambiente. Mas no caso dessa penteadeira que eu mencionei, a pessoa que vai comprar, que vai se interessar, vai ser exatamente aquela que abandonou a jovem. Então não há o acaso, não é? A gente não precisa ter medo. A questão não é de ter medo, é de entender que essas coisas são reais. No caso, esse tipo de fenômeno que essa senhora sentiu do arrepio, que muita gente sente quando toca um objeto, chama psicometria, que é uma capacidade nossa que todo mundo tem. A gente fala muito de psicometria quando toca num objeto e você faz uma leitura integral de a quem pertenceu aquele objeto e faz narrativas. Não. Existem vários graus de psicometria, como há vários graus de mediunidade também. Então, nós estamos lidando com mediunidade o tempo todo. Só que não sabemos. Estamos influenciando e sendo influenciados, que é uma questão também palpitante. Nós estamos influenciando e sendo influenciados. A nossa mente é capaz de influenciar outras mentes. Ora, eu posso, inclusive, perturbar outras pessoas de acordo com o meu pensamento. Há um outro fenômeno muito interessante nesse estudo da mediunidade no cotidiano, que é um fenômeno muito comum, que sempre me chamou muito a atenção, porque a gente atribui ao acaso. Mas eu, depois pesquisando, sobretudo as orientações dos espíritos superiores, nós fomos perceber que era um típico e autêntico fenômeno mediúnico. Eu não sei se os amigos já passaram por essa situação. O fato me foi narrado também por uma pessoa. Ela disse que todas as vezes que ela fechava os olhos e abria o evangelho, saía na mesma mensagem. Eu não sei se algumas pessoas têm esse hábito. Eu me lembro, eu era menino,
Eu recordo da minha avó, ela tinha esse hábito, eu achava aquilo lindo. Ela nos colocava ali, não é, para a oração do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tinha um hábito, ela pegava o Evangelho fechado, colocava nas mãos, assim, entre as mãos, o Evangelho entre as mãos, fechava os olhos por alguns instantes, e o menino fica de olho aberto, né, olhando para o que os adultos estão fazendo. Então eu observava que ela ficava um pouquinho, aí ela abria o Evangelho, lia a mensagem, eu via que ela ficava emocionada. Eu observei isso vários anos. Sempre eram mensagens acolhedoras. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manancial de esperança e de paz. E ela terminava a leitura, fechava o Evangelho, beijava a capa do Evangelho, numa atitude muito humilde, colocava o Evangelho na cabeceira da cama. Eu sempre achei aquilo muito lindo, e depois eu fui, ao longo do tempo, também, não é? Fechando os olhos, abrir o Evangelho, ou uma obra de mensagem que a gente sempre atribui ao acaso. E um amigo me contou, um caso parecido com esse, que ele também disse que fazia isso. Isso parece que acabou se tornando muito comum, as pessoas abrirem o Evangelho ou uma obra de mensagem. Só que ele falou uma coisa engraçada para mim. Ele falou assim: olha, Jacobson, o meu Evangelho ficou viciado. Eu achei interessante a expressão, ver como é que um livro fica viciado. Ele ficou viciado, porque todas as vezes que eu abro o Evangelho, ele cai na mesma mensagem. Ele deve ter quebrado alguma coisa assim, eu já fiz o teste, ele cai na mesma mensagem. Aliás, segundo ele, certa vez ele comprou um Evangelho 0 quilômetro, ele abriu na livraria, desencapou, fez o teste, fechou os olhos, pensou em Jesus com muita firmeza, elevou o pensamento algum. Quando ele abriu, a tal da mensagem. Eu fui explicar para ele como eu tinha aprendido nas obras mediúnicas, né, dos autores que tratam dessa questão, que, na verdade, quando você se concentra com o livro na mão, o seu anjo de guarda te intui para abrir na página em que ele quer, na qual ele quer que você leia, ou a qual ele quer que você leia, o que, na verdade, representa um diálogo dele com você. É um recado do seu anjo de guarda para você. É o espírito que escolhe a mensagem. Você abre aparentemente ao acaso, mas não é acaso. O espírito escolheu a mensagem, ele escolhe a mensagem e te intui a colocar a mão na posição e abre na página certinha que ele quer que você leia, para que você medite. É um diálogo dele com você. Veja esse fenômeno mediúnico, intuitivo, que é excepcional. E acontece todos os dias. E a gente não percebe que é mediúnico, acha que é o acaso. Não é? Eu já vi gente abrir e falar, não quero essa mensagem aqui não, vou ler outra. E muda, perde a oportunidade. E nesse caso desse amigo, só saía a mesma mensagem. E eu perguntei, mas qual era a mensagem? Eu falei, não importa. Não, agora que você já começou a contar o caso, qual é a mensagem? Aí ele acabou confessando que a mensagem que caía sempre para ele era o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, tá vendo? Ah, mas aquela mensagem já sei de cor. Então, o que o Espírito quer, já que ele está insistindo, é que você se torne um homem de bem. Medite mais sobre essa lição. Porque essa lição resume realmente todo o Evangelho, o homem de bem. E você acaba se transformando psiquicamente, equilibrando. Então, nosso anjo de guarda não nos ampara. Emmanuel fala também uma coisa interessante sobre essa mediunidade do dia a dia. Ele diz que nós podemos colocar diante de nós um copo de água limpo, fazer uma prece, pedir que o nosso anjo de guarda coloque ali um medicamento para nós e tomar com fé. Porque os bons espíritos não negam um pedido nosso e vão colocar ali o medicamento necessário para nós. Então a gente pode colocar um copo de água, fazer uma prece, não precisa impor a mão, como quem estivesse fluidificando a água, não. Basta você fazer a prece e pedir, porque quem vai fluidificar não é você, são os espíritos que vão fluidificar. Você não precisa estender as mãos. Nem ter nenhum gesto místico, nenhum comportamento excepcional. Uma prece singela, confiante.
e tomar aquela água na certeza de que você está ali sendo beneficiado pelo seu anjo de guarda. Então, são situações do cotidiano que a gente está vivendo mediunicamente e não percebe. Porque quando os espíritos dizem, nós influenciamos mais do que imaginais e de ordinário, o comum, o natural, no cotidiano, somos nós dirigirmos vocês, eu preciso estar atento a que tipo de pessoa está me dirigindo. Então nós estamos, podemos dizer, num estado ou num status mediúnico permanente, permutando pensamentos. Algumas pessoas vivem nesse estado ou status mediúnico permanente plenamente hipnotizados por espíritos maldosos. Vão, inclusive, ao suicídio, é o que Allan Kardec chama de obsessão na modalidade fascinação. A pessoa não se aceita. É obsidiado, ela está mais ou menos equilibrado, mais ou menos desequilibrado. Tem muitas pessoas assim. Tem atitudes corretas, de repente ela tem um desvio. Atitudes corretas, desvio. São pessoas que ficam hipnotizadas. Elas não estão nem deixam de estar obsidiadas. Se isso se intensifica, a pessoa pode cometer um crime, pode cometer um suicídio, pode cometer uma violência, pode destruir a família, o casamento, e perturbar enormemente o ambiente que vive. Então, nós somos seres mediúnicos, isso é inegável. A questão é que nós precisamos colocar isso como uma realidade e nos preocuparmos com essa questão. E se nos preocupamos que somos médios, há um foco de interesse no qual nós devemos nos fixar: Jesus. Segundo Emmanuel, Jesus deve ser a nossa maior preocupação. Então, se eu me pautar no comportamento crístico, numa atitude de alta espiritualidade, na transformação moral constante, eu vou sempre ter do meu lado bons espíritos. Vou ser sempre médium do bem. E sair da ilusão de que mediunidade se exercita 2 horas por semana apenas. Os médiuns ostensivos, com mais razão, devem atentar para tudo que nós comentamos. Porque são médiuns ostensivos 24 horas. Não é que você vai ficar psicografando, não. Mas está em permuta mental. Nós não paramos de pensar, nem quando estamos dormindo. Então, a mente do indivíduo está interconectada. E nós estamos somatizando, estamos reagindo, estamos agindo por outras mentes. E temos que sair dessa faixa negativa. Porque deixar de conectar, nós não vamos deixar psiquicamente. Ou conectamos com espíritos elevados, ou conectamos com espíritos inferiores. Nós vamos ficando por aqui. Devolvemos a palavra ao Tiago. Jacobson, meu amigo, obrigado pela exposição. A gente tem algumas boas perguntas chegando por aqui. Podemos partir para elas? Sim. Vou pedir, então, aos companheiros que estão nos assistindo que nos deem, então, mais alguns minutos da sua atenção. A gente deve se estender um pouquinho mais, além do horário habitual, para tratar dessas questões. Nós estamos aqui com amigos de Cuiabá, amigos de Santos, São Paulo, assistindo, amigos lá do Canadá, enfim, uma galera reunida, e também registramos aqui a participação da nossa Zeila Gonçalves, que é a diretora da área de mediunidade da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, e alguns outros companheiros da equipe federativa. Obrigado pela companhia. Jacobson, tem 2 perguntas que chegaram lá pelo Instagram do Centro Espírita Joana d'Arc. A primeira é o seguinte: a espiritualidade pode indicar qual a mediunidade que temos ou devemos desenvolver? A mediunidade que nós temos ou que vamos desenvolver, ela é preparada no mundo espiritual. Então, o indivíduo, antes de encarnar, ele já recebe um tratamento. É a expressão que se encontra do Espírito André Luiz no livro Os Mensageiros. Um tratamento em que as percepções psíquicas são dilatadas em nível perispiritual. Então, é o perispírito que sofre
o tratamento para ampliar a capacidade receptiva, a capacidade psíquica mediúnica, ou a capacidade receptiva mediúnica, ela é dilatada no mundo espiritual, porque todos a temos latentemente, mas para que seja médio ostensivo, ela precisa ser ampliada. Isso é feito no mundo espiritual. Quando a pessoa reencarna, se ela tendo compromisso com essa faculdade mediúnica, ela vai surgir espontaneamente em determinada época da vida. Não deve ser motivo de preocupação do indivíduo e nem deve forçar essa ou aquela faculdade mediúnica. Então, os benfeitores espirituais, consultando a nossa ficha psíquica, porque todos nós temos uma ficha psíquica, inclusive acessível aos benfeitores espirituais. Podemos dizer que todos os trabalhadores da casa espírita têm o seu prontuário no mundo espiritual. Obviamente que os espíritos que nos acompanham, sobretudo o nosso mentor ou anjo de guarda, ele sabe muito bem qual é a faculdade mediúnica que eu vou exercitar, e quando chegar o momento apropriado, pela idade, pelas condições temporais, pelas minhas condições de estudo, a mediunidade vai surgir espontaneamente. Então, eu não preciso perguntar para médium, eu não preciso perguntar para espíritos, eu não preciso fazer consultas para saber que tipo de mediunidade eu tenho. Ela vai surgir espontaneamente em determinada época da vida. E isso deve ser fruto de uma atitude muito natural por parte do indivíduo, que deverá exercitar essa faculdade sem reclamar. Eu conheço pessoas que desejam certas faculdades mediúnicas, né? Acho que já mencionei isso em outros momentos, mas sempre me recordo de uma amiga que queria muito psicografar. Ela disse que o sonho dela era psicografar. Eu perguntei, por que seu sonho é psicografar? Ela falou assim, porque eu acho muito chique a pessoa que psicografa em público e fica aquele auditório inteiro ali observando e a pessoa lá na mesa, ai, meu sonho era psicografar. Ela não pensava nas responsabilidades da mediunidade, do compromisso, do sacrifício e nem dos riscos da exposição. Ela estava embevecida com aquilo que ela achava que era, não é, motivo de vaidade. Então, essa pessoa, por mais que ela tentasse desenvolver a psicografia, se ela não tivesse aptidão, ela não desenvolveria. E mesmo, por exemplo, na psicografia, tem pessoas que têm facilidade para textos literários, tem outros que têm facilidade para narrativas, outros para versos. Isso varia de pessoa para pessoa, conforme o preparo que ela recebeu no mundo espiritual e também com as tendências que ela traz de vidas passadas. Ou seja, se uma pessoa em vidas passadas tem ligação com a poesia, se é uma pessoa que tem estudado poesia em outras vidas ou estudou poesia no mundo espiritual, quando ela reencarnar, ela vai conseguir psicografar poesia. Senão, ela pode ser psicógrafa, mas não psicografará poesia. A Ivone Pereira, a médium dos suicidas, menciona que ela não era psicógrafa para recepção de poesias, diferentemente de Chico, que era um psicógrafo muito maleável, com muitas modalidades ou possibilidades mediúnicas. Ele era um médium versejador com grande excepcionalidade. Mas nem todo médium consegue psicografar todo tipo, ou todo estilo literário. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, isso deve ser fruto da espontaneidade. Não deve ser motivo de preocupação e nem forçar. Entendido. Uma outra pergunta que chegou lá pelo Instagram, Jacobson, é sobre a questão da mediunidade na infância. Se tem alguma forma segura da gente identificar esse compromisso mediúnico, ou mesmo o surgimento da faculdade mediúnica lá na infância? Quando a criança tem um lar equilibrado e ela for portadora de mediunidade ostensiva, ela vai narrar as situações com muita tranquilidade, sem medo e sem maiores alardes. Nós precisamos considerar algo nesse aspecto da mediunidade da criança. Indiscutivelmente, 100% das crianças são médiuns. Todas são médiuns.
Porque a mediunidade é da psique humana. Então a gente nasce médium. Acontece que algumas crianças passam por situações em que essa mediunidade fica mais sensível. E aí ela pode se recordar de vidas passadas, recordar da vida espiritual, e até ver os espíritos, ou ter sonhos. Como é que faz para os pais perceberem isso? É prestar atenção nas crianças. Os pais precisam prestar atenção no que os filhos dizem e não desacreditar sistematicamente. É preciso prestar atenção e ajudar e analisar, para ver se aquilo é uma lembrança ou se é uma imaginação da criança, e mesmo na imaginação da criança, se há a possibilidade de um fundo de verdade, porque ela é médium. Agora, ela não será um médium desequilibrado. E ela vai desenvolver assim. Se ela tiver compromisso com a mediunidade, quando ela chegar na adolescência, a mediunidade vai continuar ostensiva, e na vida adulta ela poderá trabalhar mediunicamente. Tem outras crianças que ficam nesse estado apenas na infância. Por exemplo, o sonambulismo. O sonambulismo é uma manifestação mediúnica. Tecnicamente, o sonambulismo é uma manifestação anímica. Então, a criança, ela afasta do corpo muito naturalmente e pode caminhar, falar, dormindo. Isso é sonambulismo, não é? Que normalmente desaparece na adolescência. Mas é por quê? Porque a criança ela está pouco ligada ao corpo. Somente até os 7 anos de idade, a criança ela está mais vivendo o mundo espiritual do que o mundo material. Então, ela narra com muita facilidade esses episódios e tem situações de sonambulismo. Se ela for médium sonâmbulo, isso vai continuar, não é? Eu disse que é anímico, mediúnico, porque, na verdade, todo fenômeno é medianímico. Ele é mediúnico porque você está captando informações do mundo espiritual, e é anímico porque, na verdade, é a alma da criança que se afasta do corpo, no caso do sonambulismo. Agora, risco corre a criança, todas as crianças correm, quando o lar é desequilibrado. Porque onde falta amor, onde existe violência, onde existe agressividade, onde existe desatenção, a criança, ela, em se deprimindo, ou ficando ansiosa diante das situações de violência, de desamor, de desatenção, ela se abrirá a influenciações obsessivas e se desequilibrará. E veja que essas influenciações obsessivas podem surgir dos próprios pais. Ou seja, como toda criança é médium dos pais e elas são induzidas pelos pais, porque o lar hoje é o maior centro de indução do planeta. Um induz o outro a fazer. Isso é mediunidade. A criança reproduz. Se os pais são violentos, ela começa a somatizar isso, ou psicossomatizar, e ela se desequilibra. E poderá ficar obsidiada por encarnados, que são os pais, ou ficar obsidiada por desencarnados que se aproveitam da vulnerabilidade da criança. Então, a criança, num ambiente pernicioso, de tóxicos, de violências, como descrevemos, a criança que fica abandonada, esquecida, ela se abre à obsessão. E aí a mediunidade desequilibra. Existem crianças que já reencarnam com perseguidores espirituais. E aí, desde o berço, você percebe que a criança está obsidiada, embora o lar seja harmonioso. O lar é amoroso, e aí, nesse caso, a família deve envolver a criança em muito carinho, em muita afetividade, porque ela já traz compromissos de outras encarnações. Mas nós temos, quando estudamos o tema mediunidade na infância, ter como premissa que a criança é médium. Agora, ela poderá ou não exteriorizar isso de forma mais clara, dizendo que está vendo espírito, e aí você pesquisa um pouco para ver se aquele é um amiguinho imaginário, ou se é realmente alguém que ela está vendo. Pela descrição da criança, você consegue separar se é da imaginação dela ou se é um espírito, porque ela vai conseguir dizer o jeito que é, a roupa que veste, o que essa pessoa fala, e aí você vai dando as orientações. Fechar essa mediunidade, trancar essa mediunidade, como algumas às vezes a gente ouve essa expressão, isso não existe, isso é impossível. O que os pais vão fazer é acompanhar e orientar e
colocar dentro de casa o evangelho. Porque se todas as crianças são médios, todas requisitam um ambiente harmonioso. Então, o lar que ora, o lar que é equilibrado, esse lar terá proteção e dará proteção a todos os conviventes, sobretudo as crianças. Então, a resposta é: todas as crianças são médios. Eu preciso observar se meu filho, a criança que está sob minha responsabilidade, ela é ostensiva ou não, e ela vai revelar isso muitas vezes em forma de sonhos, de fatos ou de episódios. Basta a gente dar atenção. Às vezes a gente perde a paciência e não conversa com a criança, então perde a oportunidade de identificar isso. Se ela vai continuar sendo média ou não, só o tempo dirá. Jacobson, nós recebemos muitas perguntas aqui no comentário, nos comentários, né, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para responder todas. Então eu imagino, já peço desculpa aí de antemão ao pessoal que mandou os comentários, mas para finalizar, acho que a gente pode seguir com esse da nossa amiga Ana Carrete, que está acompanhando a gente lá do Canadá, que está na sintonia disso que já está sendo trabalhado. Naquele momento em que você se referia ao processo mediúnico na orientação de pais para filhos, ela comentou o seguinte: não sei se entendi. Se eu falo para os meus filhos fazerem algo, isso pode ser um tipo de mediunidade? É porque, como espírito, mesmo encarnada, eu também posso influenciar outros espíritos encarnados pelo contato psíquico com eles? É isso? É a pergunta dela para a gente finalizar as perguntas de hoje. É isso. É isso, porque a mediunidade é a indução psíquica. Então, a gente sempre pensa no desencarnado induzindo o encarnado, mas os pais induzem os filhos. Por isso é que os pais têm que tomar muito cuidado com o tipo de comando que dá na mente da criança. Ela vai ficar condicionada. Isso, inclusive, vai repercutir na vida adulta dela e poderá abrir a mente dela para a proteção do seu anjo de guarda ou levar a criança ao desequilíbrio. Os filhos são médios dos pais. Mas então, eu dou um comando e alguém vai ser médium mesmo, mas eu estou encarnado, e aquela criança vai ser médium do meu pensamento? Sim, porque mediunidade é pensamento comandando pensamento, e a criança, pela docilidade, ela acredita nas pessoas com quem ela confia, convive. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz com as crianças, com os filhos, porque nós estamos induzindo as crianças. Isso é mediunidade. Uma das manifestações da mediunidade. Agora, ela pode também ser induzida por espíritos, mas se você der comandos positivos, amorosos, ela se protege psiquicamente contra as influências negativas. Um conselho dos pais, um acompanhamento, evita que as crianças, por exemplo, busquem sites pornográficos, busque pessoas de violência, os sites de violência. Isso é uma proteção. É a mesma coisa que o anjo de guarda faz com a gente. Não é? Todos os sites me são lícitos, mas nem todos me convêm. O Espírito fala isso na minha cabeça. Eu obedeço se eu quiser. Agora a criança vai obedecer. Então o lar é um centro indutor. Os pais devem prestar atenção nisso. É exatamente essa conclusão que se chega. Que eu também dou comandos mediúnicos, porque é uma mente comandando outra mente, no caso a mente frágil da criança, ela vai reproduzir sem contestar. É isso, Jacobson. Muito obrigado pela sua exposição, pela paciência conosco. Agradeço mais uma vez, em nome da nossa instituição espírita. Peço para você fazer as suas considerações finais e, se possível, nos conduzir na prece de encerramento, marcando o término do nosso encontro da atividade de hoje. Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade que Ele está dando desse estudo. Que os nossos lares sejam amparados, os que estão nos assistindo, e os que estarão nos assistindo de futuro, que nos dê força para continuar nessa caminhada de aprendizagem, no esforço individual de crescimento. Nós queremos te pedir, Senhor Jesus, para abençoar todos os lares que estão padecendo em sofrimento nesse instante. A aflição tem percorrido o orbe, mas sabemos que o teu amparo tem sido o mais ostensivo e efetivo. Dá-nos a fé, dá-nos a esperança. Olhe por todos aqueles que perderam os entes queridos, que estão enfermos, que estão desalentados, desorientados.
para que possam encontrar na calma e na resignação a força necessária para enfrentar estes momentos. Que a tua luz permaneça conosco, que nós possamos aprender a sermos intermediários do vosso pensamento, no socorro aos semelhantes. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Jacobson, pela exposição mais uma vez. Até uma próxima. Nós agradecemos a todos pela companhia, pela tarde de domingo agradável de reflexões, e lembramos que amanhã, às 19h30, nós também temos transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, e no próximo domingo, uma nova exposição doutrinária também aqui nessa página no Facebook. Para ficar por dentro da nossa programação, acompanhe, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. É só procurar por @JoanaDarkMT. Segue a gente no Instagram, curte aqui no Facebook e sigamos juntos nos fortalecendo nesse momento. Até a próxima, meus amigos. Boa noite.